Olá, minha gente boa! Eu desejo arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e sou responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza cursos de formação para professores e pesquisas em arte e literatura. Bom, você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições. Agora com a lição número 13, Pintura Brasileira do século XIX, primeira parte. Vamos lá? Neste vídeo, você verá a primeira parte da pintura brasileira do século XIX, marcado pela chegada da Missão Artística Francesa de 1816, com destaque para os pintores Nicolas-Antoine Tonnet e Jean-Baptiste Debré, que tem grande importância na formação da Academia Imperial de Belas Artes. Bom, mas qual a importância deste conteúdo todo? Em primeiro lugar, esse é um dos momentos mais originais desta série, porque você ainda não vai encontrar atualizadas as obras, atualizados os manuais, apostilas, que tratam da história da arte do Brasil do século XIX. Então aqui você vai ter informações assim precisas, resumidas, que estão abordando esse período em três fases. Primeiro, a primeira parte é a chegada da chamada Missão Artística Francesa, que vai ter um impacto muito grande na formação dos pintores brasileiros desse período. Depois, na lição número 14, a gente vai ver a primeira geração de pintores formada por estes professores franceses, com destaque para o paraibano Pedro Américo e para o catarinense Vitor Meireles. Aí, na lição número 15, a gente vai ver as gerações de meados do século XIX até o final, onde existe uma série de inovações, inclusive a incorporação de várias abordagens da arte moderna, bem antes da Semana da Arte Moderna, o que também é um dado relativamente novo na historiografia, né? Não tão novo assim, é que os manuais demoram um pouco a ser atualizados. Além desse ganho bibliográfico, historiográfico, né? A história em relação a esta lição número 13, né? A história desses pintores que saem da França e vêm para cá é muito curiosa, né? É meio cinematográfica, e você vai observar que diz a respeito a uma coisa assim. Estavam no auge da carreira, trabalhando para o país mais poderoso e o governante mais poderoso, e de repente caíram no Rio de Janeiro e com uma série de tramas. Então, é uma lição de humildade, né? Ninguém está seguro em nenhum momento da sua carreira. Mas chega de papo e vamos à aula. Bom, a pintura brasileira do século XIX, ela começa com um forte impacto da longa tradição neoclássica, que é transplantada lá da França para o Rio de Janeiro em condições bastante imprevisíveis, né? Esse transplante de um modelo de produção, de circulação, de controle, que é o modelo das academias, se dá no contexto das guerras napoleônicas, no qual os pintores, um grupo de pintores, de artistas, arquitetos,
que trabalhavam na corte de Napoleão, a partir da queda dele, em 1815, estavam simplesmente desempregados, perseguidos, desesperados. Alguns foram para a Rússia, outros para o exílio. E um grupo pequeno conseguiu um contrato, através de um contato com o famoso Marquês de Marialva, conseguiu um contrato com a corte portuguesa, que também, por conta do imprevisível do destino, estava no Rio de Janeiro desde 1808. O governo português tinha se mudado para o Rio de Janeiro com todos os ministros, toda a família real, todas as autoridades, fugindo da expansão napoleônica. O Napoleão, em agosto de 1807, deu um ultimato aos portugueses: olha, de que lado vocês vão ficar? Dom João VI, que governava na ausência da sua mãe, a Dona Maria, que estava afastada por sofrer de esquizofrenia, era conhecida como a Dona Maria Louca. O Dom João VI governava na faixa dos 30, quase 40 anos de idade, de fato, né? E ele foi enrolando diplomaticamente até que não deu tempo. No final do ano ele fugiu. Começo de 1808 estava aí, depois de 50 dias, 52 dias de mar, estava a corte inteira, passou por Salvador, depois no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, a corte portuguesa, acostumada ao gosto da aristocracia europeia, resolveu reformatar a cidade. A cidade do Rio era a capital desde o final do século XVIII, mas tinha só 50 mil habitantes quando chegaram aí os portugueses, né? Então Dom João VI mandou fazer uma série de obras, construiu o Jardim Botânico, drenou pântanos, calçou ruas, criou pontes, e trouxe algumas iniciativas culturais, né, para, digamos, aproximar do gosto, para a sobrevivência desses nobres no seu requinte aristocrático. Ele criou a imprensa régia, imprensa real, ele criou os primeiros cursos universitários, Salvador e Rio de Janeiro. Criou também a Biblioteca Régia. A Biblioteca de Lisboa, ela foi transferida, né? Ela teve várias remessas de livros, que hoje viraram aí a base da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E criou a Academia Real, a Academia Régia, que depois virou Imperial, e hoje é a Academia Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então é nesse contexto de 1808 que vai se implantando aqui um modelo de corte, um modelo de estilo de governamental europeu, né? E vai ficando. Napoleão perdeu e continua aqui a corte. Em 1816 esses artistas são contratados. Eles estavam no desespero, mandaram cartinha, porque queriam sair de lá, né? E chegando aqui, eles eles recebem uma pensão bastante vultuosa. No decreto de 1816 consta lá 11 artistas com um salário razoável, né? Algo como assim um general de hoje em dia. E aí tem alguns destaques, né? O líder desse grupo, que a gente passou a chamar de Missão Artística Francesa, não era uma missão oficial nem na França nem no Brasil, mas o líder desse grupo era Joaquim Le Breton. O Le Breton era o chefe do Louvre. E ele, inclusive, coordenava até as peças, as obras que Napoleão foi recolhendo, vamos para dizer um eufemismo, né? Ou roubando por onde passava, né? Obras, inclusive, da Espanha, do Egito e assim por diante. E por conta do final de Napoleão e de devolver ou não essas obras, o Le Breton acaba caindo em desgraça e consegue esse contratinho e vem e traz alguns amigos, né? O Le Breton foi jacobino, ele foi do partido mais popular e radical ao mesmo tempo, né? Mas foi se adaptando e virou pintor também na corte de Napoleão. O que aconteceria com Jacques-Louis David? O que aconteceria com Debré? O David não veio aqui, mas o Debré veio, Jean-Baptiste Debré, que é primo do Jacques-Louis David. Para quem não se lembra, é o que fez a morte de Sócrates, grande exemplo da pintura neoclássica, né?
Então é nesse contexto de corte, de controle, de oficialismo e de arte anatômica, geométrica, de composição equilibrada, que se instala aqui esse modelo. O Nicolas Antoine Tonet, que era pintor da corte de Napoleão, ele teve uma formação naquelas etapas clássicas da academia, né? Fez academia, ao final passou pelo concurso, ganhou uma medalha e uma estadia em Roma. A França tinha uma academia francesa em Roma. E lá ele fez várias obras no ambiente italiano, que são muito parecidas com, assim, a paisagem italiana dele é parecida com a paisagem carioca que ele faz, que ele nem imaginaria que ia cair aqui nos trópicos, né? E a gente vai ver na sequência esta semelhança. Então ele é um grande exemplo desse translado, né, dos princípios neoclássicos para o Brasil. O Debré, por sua vez, ele acaba virando pintor da academia, quando finalmente ela se instala, professor de pintura histórica. Ele fez várias obras lá na França com Napoleão em batalha, Napoleão em cerimônia, Napoleão distribuindo medalhas, condecorando, e aqui ele fez uma muito parecida na composição com a aclamação de Dom Pedro I, né? Mas demorou um pouco para essa academia. Esse modelo que veio, atravessou o mar, não se instala automaticamente, né? E nem uma cópia do sistema neoclássico. Mas de 1816 até 20, 21, não tinha uma sede. Ele já recebia um salário, mas não tinha. Começou uma briga entre os franceses e os portugueses daqui. Os portugueses achavam que eram intrusos, como esses caras tiveram parar aqui, né? E os franceses disseram assim, mas vocês é que são intrusos, o projeto é nosso, vocês não têm a nossa capacidade. E por conta disso, havia até uma briga lá dentro entre os franceses, né? O Le Breton foi tido como um chefe, mas o Nicolas Antoine Tonet tinha suas pretensões também. O fato é que o Le Breton morre aqui muito cedo, em 1819, né? E o Nicolas Antoine Tonet, ele se desencanta com essa briga toda. Antes disso, cada um deles tinha sua chácara ao redor do Rio de Janeiro, tá? É um desencanto com dinheiro, né? Não era uma penúria. E aí ele volta em 1821, o Tonet, e deixa seu filho, o Félix Tonet, que vai virar o diretor, né? Da Escola Imperial de Artes, e que vai gerenciar a formação da primeira geração de grandes pintores brasileiros, né? Dentro desse molde. Que vão ser matéria da nossa próxima lição. Agora, o interessante dessa história toda é assim, a pintura brasileira, a arte brasileira não começa em 1808. Quando esses pintores, arquitetos chegam aqui, já havia uma rica produção. A nossa arquitetura, escultura, pintura estava no auge do rococó. Lembra que, veja, eles chegaram em 1808, então o finalzinho do século XVIII, 1750, a segunda metade, tá? 1750, 1800 é o período do auge das construções barrocas e das construções do estilo rococó, muito ligada à Igreja Católica ou às irmandades de leigos lá na área mineradora. Então, para você ter uma ideia, quando chega aqui a missão francesa, 1800, quando chega aqui o Dom João VI, 1808, os dois grandes expoentes da pintura brasileira estavam vivos e trabalhando, que é o caso do escultor do rococó, que é o Aleijadinho, né? Ele estava trabalhando já com aqueles sofrendo, né, da sua doença degenerativa que lhe atrofiava as mãos nesse momento. Mas ele estava trabalhando em Congonhas, fazendo lá 66 esculturas em madeira, agrupadas em sete capelas, são as capelas da estação da Paixão de Cristo, feito no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Ele terminou isso na virada do século, né, em mais ou menos 1800.
Em 1814, já nos 80 anos de idade, o Aleijadinho morre. Mas ele estava em atuação. Quem pintou e deu acabamento a essas 66 esculturas foi o pintor Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, que é nascido em Mariana, né, que é o grande expoente da pintura rococó, ao lado do grande expoente da escultura rococó, que é o Aleijadinho. Essa dupla trabalhou junto na segunda metade do século XVIII, lá na famosa igreja de São Francisco de Assis, em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então você percebe que tinha uma história, tinha uma riqueza, tinha uma continuidade, e isso foi rompido e no lugar estabelecido ali meio que uma incisão com um objeto estranho, que foi essa missão. Há uma linha bem nítida dessa tesourada, né? O Ataíde vive mais do que o Aleijadinho, né? O Ataíde manda uma carta para Dom João VI. Espera aí, o imperador está no Rio de Janeiro, eu vou mandar uma cartinha. Ele manda um requerimento pedindo permissão, e é claro, um financiamento para uma academia, chama-se Aula Régia. Ele não quer disputar no Rio de Janeiro, ele queria colocar em Mariana, né? Nessa época, Mariana era a capital religiosa das Minas, né? E Ouro Preto a capital política, comercial das Minas Gerais. E cada um com seu orgulho, né? Daqui nasceu Aleijadinho, daqui nasceu o mestre Ataíde. Ataíde mandou a carta no dia 18 de maio de 1818, pedindo, né? Já fazia 2 anos que a academia, que os franceses estavam naquela briga com os portugueses dentro do Rio de Janeiro. E veja que o cara está lá em Mariana, não tem contato oficial, não tem um canal, né? Escreve uma cartinha, ele não teve resposta, não houve resposta, né? Então essa é a tesourada. Mas a história é feita de fatos consumados, né? O que acabou acontecendo é que foi implantado com descontinuidade, com corte, com exclusão dos brasileiros, foi implantado um modelo de arte baseado no que havia de mais rico e mais sofisticado no mundo, que era o centro da arte mundial, que era Paris, né? Que era o neoclassicismo de Davi e assim por diante. E isso deixa uma marca profunda, para o bem ou para o mal, né? Mas essa digamos, a história da chegada dessa missão, dessa descontinuidade e de uma filiação muito íntima, né, da pintura brasileira do século XIX com a tradição europeia. A gente vai ver na sequência um pouco disso tudo, olhando as obras destes 2 pintores, né, o Tonet e o Debré. Então, chega de teoria e vamos à obra. Vista da Praça do Povo em Roma, de Nicolas Antoine Tonet, é uma tela que ele fez quando bolsista da Academia Francesa na Itália, mostrando uma paisagem com uma perspectiva tipicamente neoclássica, com em primeiro plano a vegetação, logo em seguida o conjunto arquitetônico e as montanhas ao fundo. Este estilo vai ser muito importante quando ele vem para o Brasil e faz a vista da Baía do Rio de Janeiro com o outeiro lá no centro da composição e com essa luz amarelada do Rio de Janeiro que ele transfere da Itália em seu estilo neoclássico de linhas límpidas e uma paisagem aqui com a presença do trabalhador negro escravo. A Baía do Rio de Janeiro, vista do convento de Santo Antônio de Tonet, também reflete esse estilo de placidez da paisagem neoclássica e lá no fundo, aqui e ali, a presença bem diminuta do trabalhador escravo. Veja que essa composição ainda tem essa luminosidade cálida e amarelada. A condecoração da Legião de Honra, evento de 1804, que Debré representa e termina em 1812, tem Napoleão à direita, os soldados em fileira
os súditos ao fundo, que serve de modelo para a coroação de Dom Pedro I, de 1828, com Dom Pedro à direita, os parlamentares em fila e toda a nobreza prestigiando a monarquia brasileira no molde da monarquia europeia. Debré também retrata o desembarque da Imperatriz Leopoldina, de 1818, com uma fileira de carruagens e toda a nobreza esperando e glorificando a chegada da princesa austríaca. Debré também é conhecido pelos retratos em aquarela que ele faz da vida urbana, como aqui, por exemplo, o trabalho do negro de ganho, o negro urbano, o escravo que faz a barba, leva a lenha, vende suco em toda a região da cidade. Isso foi depois publicado no seu livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com cenas como um jantar brasileiro, que é bastante impactante na forma como os filhos dos negros são tratados. E a cena Castigo no Pelourim, que é um castigo exemplar, onde se reúne na praça todos os negros para terem esta demonstração do que acontece quando você não cumpre as disciplinas, as regras da disciplina do sistema escravista. Este é o castigo exemplar. E veja como a instituição da escravidão estava impregnada no dia a dia. Comprava-se, vendia, alugava-se escravos até pelos jornais, como mostra esse trabalho de Leland Schwartz. Gente, a aula acabou. Agora a gente entra naquele segmento do papo na cantina, o papo no boteco, onde a gente vai metabolizar um pouquinho de tudo que foi dito, né? O comentário que eu queria deixar para vocês é o seguinte: como é muito interessante essa ligação do projeto pessoal com a oportunidade e as coisas que são, digamos, imprevisíveis, né? A gente viu aí a história, você imagina dois meninos, né? Um que se chamaria Joaquim Le Breton, nascido em 1760, numa cidadezinha pequena no norte da França. Mais tarde o menininho viraria pintor, depois deputado e jacobino, e tira a cabeça do rei, e participa das campanhas napoleônicas, e vira diretor do Louvre, e cai em desgraça, e vem para o Rio de Janeiro, e monta uma academia, e ele é atacado e morre, né? 2 anos depois, 2 anos depois, 2 anos antes, 1760, nasce um outro menino na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que nasceria ali no auge do ouro, se transformaria num artesão ao estilo medieval, né? A aprendizagem ali no canteiro de obras. Era assim na Idade Média das igrejas góticas, né? Não é uma aprendizagem formal. O Le Breton passou por uma aprendizagem estatal, né? Tinha horário de aula, imagina, tinha diploma e tudo mais. E esse menino cresce e ganharia grandes projetos, não seria um homem rico, mas seria reconhecido lá na frente, depois da Semana da Arte Moderna. E disputaria com o Le Breton, né, um projeto, os dois meninos, e claro que o menino de Mariana perderia. Então você fica imaginando, digamos, projetando isso para a vida de vocês. Existe muita coisa na nossa vida que depende das instituições, do mau humor, do bom humor, do acaso, da determinação. É difícil, né? Você pensar. Agora, eu imagino que muitos de vocês, principalmente os jovens, têm um projeto muito ligado à instituição da universidade, à instituição do Estado, do concurso. E isso é uma herança, né? É muito difícil ir contra isso. É muito difícil. Mas essa história toda, é claro que é uma história um pouco fora da arte em si, né? Mas ela leva a essa reflexão. Outra coisa que eu queria mostrar é um pouco das nossas fontes aqui, né? Veja lá. A ideia de dividir o século XIX em etapas vem do Luiz Marx, um professor da
da Unicamp, da História da Arte, que escreveu, deixa eu ver, espera um pouquinho, vou pegar o óculos aqui, perdão, senão eu não consigo enxergar a data, né? Ele escreveu 30 mestres da pintura, ele coordenou uma exposição, eu quero ver a data, né? Que teve no MASP. Mas é difícil achar uma data no lugar desse aqui. Que foi quando, hein? Não fala? Só se agora coloca no final. Aqui. 2001. A exposição foi 2001. E aí ele divide, olha, tem é uma periodização mais cronológica do que estilística, né? Mas cada período tem a sua marca, né? Chama 30 Mestres da Pintura do Brasil. Mas a obra fundamental para essa aula aqui é da Lilian Schwartz. Vamos ver a data. Esse negócio da data é importante. Aqui é mais fácil. O livro é de 2008, chama O Sol do Brasil, Nicolas Antonet e as Desventuras dos Artistas Franceses na Corte de Dom João, Lilian Schwartz. A Lilian Schwartz, ela faz uma história social da arte, né? Recentemente ela tem coordenado as grandes exposições que têm sido retomadas no MASP. Em 2017 foi História das Sexualidades. O ano 2018 foi Histórias Afro-Atlânticas. E de 2019, Histórias Feministas, História das Mulheres. É um viés de História da Arte, onde a contextualização é muito maior do que a leitura de imagem. Não chega a ser, digamos assim, algo que você tem que relevar. É muito rica a leitura da Lilian Schwartz. E tem um outro livrinho aqui que fala sobre a Academias de Arte de Nicolaus Pevsner. É um clássico, né, sobre a academia desde a Grécia Antiga até a Era Industrial. Essas obras meio que vão pautando, né, a aula de hoje. Bom, agradeço a atenção e ainda esqueci de dizer, o texto da aula de hoje, as imagens, mais alguns comentários, você reencontra lá no blog.manarte.net. Obrigado pela atenção. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. Valeu!